terça-feira, 1º de janeiro de 2019. A democracia brasileira empossa o vencedor nas urnas de outubro e Jair Bolsonaro assume a presidência da República com o maior aparato de segurança da história em Brasília. No discurso no Congresso, ele fala de reconstrução. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. E promete uma sociedade sem discriminação ou divisão. No parlatório, a reafirmação de bandeiras da campanha eleitoral. Me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Antes, um discurso inesperado de Michele Bolsonaro em Libras. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. O Jornal Nacional traz um perfil da primeira-dama. Como é o palácio em que o casal vai passar a morar? E ainda o retrato de todos os integrantes da equipe de ministros do governo Bolsonaro. Você vai ver também as posses dos governadores e as festas da chegada de 2019 pelo Brasil. A partir de agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Desde as 3h10 da tarde desta terça-feira, em Brasília, o presidente da República é Jair Bolsonaro. E é da capital federal que o William Bonner apresenta hoje o Jornal Nacional. Boa noite, William Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Ali atrás é a Praça dos Três Poderes, que concentra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Foi o local da cerimônia de posse do 38º presidente da República. Nesse momento, Jair Bolsonaro participa de uma recepção no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério de Relações Exteriores. O Vinícius Leal traz as informações para a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Essa última etapa dessa grande cerimônia de posse é aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente Bolsonaro recebendo convidados do mundo inteiro. Vários presidentes, primeiros ministros, vice-presidentes passaram por aqui. A gente mostra que ainda tem muita gente passando por aqui, já um pouco menos do que algum tempo mais cedo, uma hora mais cedo, estava bastante cheio. A gente conversou aqui com vários presidentes, como do Chile, como o primeiro-ministro de Israel, do Suriname, que disseram que estão aproveitando esse momento no Brasil não só para festejar essa nova posse, para trazer aqui o apoio a Bolsonaro, mas também para fazer negócios. O presidente Bolsonaro foi convidado por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e deve ir a Israel. O Netanyahu, inclusive, confirmou que Bolsonaro aceitou o convite. Uma ausência foi do presidente argentino Maurício Macri, mas ele mandou também o seu chanceler, que já disse que Bolsonaro está com a agenda marcada, que o presidente da Argentina vem no dia 16 de janeiro para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, há um dia muito cheio aqui para todos nós jornalistas, também para as autoridades, que termina em festa aqui no Itamaraty, que ainda está em andamento esse jantar, e também todos aproveitando o momento para fechar negócios, para já falar de 2019, de economia e de política. Bonner. Obrigado, Vinícius. Bom, depois desse retrato de momento trazido pelo Vinícius Leal, agora a gente vai ver como é que foi a posse propriamente dita de Jair Bolsonaro. Teve o desfile tradicional em carro aberto, teve o juramento no Congresso e um discurso em que prometeu um pacto nacional e a construção de uma sociedade sem discriminação. A reportagem é do Júlio Mosquera. Desde o início da manhã, o público homenageava Jair Bolsonaro na entrada da residência do Torto, onde ele e a família passaram o Réveillon. Bolsonaro na cabeça! Demais, bom demais! Às 2h23 da tarde, Bolsonaro e a esposa Michele saíram em comboio para a Catedral de Brasília, ponto de partida do cortejo presidencial.
Na chegada, o casal cumprimentou o padre João Firmino, que parabenizou o presidente e fez uma breve oração. Dali, Bolsonaro subiu no Rolls Royce, acompanhado de Michele e do filho Carlos. No trajeto na esplanada dos ministérios, quase um acidente. Um dos cavalos dos Dragões da Independência refugou. Passado o susto, Bolsonaro seguiu acenando para a multidão. Ao fim do percurso de 1,5 km, ele foi recebido no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Aos três se juntaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Depois de 7 mandatos consecutivos na Câmara, 28 anos como deputado federal, Jair Bolsonaro volta a fazer o caminho em direção ao plenário. Dessa vez, para tomar posse como o 38º presidente do Brasil. Foi recebido com festa e celulares à mão. Entre os chefes de Estado, os presidentes de Israel, Benjamin Netanyahu, e da Bolívia, Evo Morales. Bolsonaro leu o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Em seguida, foi a vez do vice-presidente Hamilton Mourão. O senador Eunício Oliveira declarou os dois empossados. Às 3h10, Jair Bolsonaro tomou posse oficialmente como o 5º presidente da República, eleito de forma direta depois da redemocratização. Mostrou bom humor ao concluir o último ato formal, a assinatura do termo de posse. Casado com vocês. Antes de falar aos convidados, mais uma brincadeira. É curtinha. Em quase 10 minutos de discurso, Bolsonaro primeiro agradeceu. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Depois pediu apoio aos parlamentares. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Bolsonaro falou em união e respeito. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. O presidente lembrou o atentado que sofreu e o apoio que recebeu durante a campanha. Quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Jair Bolsonaro prometeu lutar contra a discriminação e unir o país. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Ele voltou a defender a ampliação da posse de armas e proteção à polícia. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Bolsonaro destacou que montou uma equipe de governo sem ceder a conchavos políticos. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional.
O novo presidente propôs um pacto nacional para enfrentar os desafios econômicos. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Jair Bolsonaro disse que defender a democracia é prioridade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu à maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. E finalizou com o jargão de campanha. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Em seguida, como presidente do Congresso, Eunício Oliveira destacou que Bolsonaro precisa trabalhar em harmonia com o Legislativo e o Judiciário. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária a alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Ao deixar o Congresso, foi homenageado com salvas de 21 tiros de canhão, passou em revista a tropa e seguiu para o Palácio do Planalto. Depois da cerimônia no Congresso, o presidente voltou a fazer um discurso, dessa vez para milhares de pessoas que estavam em frente ao Palácio do Planalto. E disse que vai libertar o Brasil do socialismo. E num ato inédito, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também discursou e emocionou o público. A reportagem é de Délis Ortiz. O comboio presidencial saiu do Congresso pela contramão para a última parada, o Palácio do Planalto. No carro aberto, mais uma vez, Bolsonaro, a primeira-dama e o filho Carlos Bolsonaro. O presidente saudou o público fazendo o símbolo de uma arma com as mãos. Ele e Michele Bolsonaro acenaram o tempo todo. Na chegada, os dois, acompanhados pelo vice Hamilton Mourão e a esposa dele, Paula Mourão, ouviram o hino nacional e juntos subiram a rampa do Planalto. Eles foram recebidos por Michel Temer. Quando o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, do lado de dentro, aqui no Salão Nobre, pelo menos 700 convidados já o aguardavam. Entre eles, 30 surdos e intérpretes de Libras, convidados da primeira-dama. Michele Bolsonaro foi posicionada lá no final do salão, na outra extremidade, ao lado da família, os filhos, a sogra, Dona Olinda, a mãe de Jair Bolsonaro, todos na primeira fila. E lá no alto, no mezanino, também numa visão privilegiada, outros 130 convidados especiais do presidente, entre parentes e amigos. Bolsonaro e Temer seguiram com suas esposas para o parlatório. Foram recepcionados pelo público que lotava a Praça dos Três Poderes. E foi ali, do alto, que Jair Messias Bolsonaro recebeu a faixa presidencial, símbolo do poder em seda verde e amarela, com o brasão da República, diamantes e detalhes em ouro. E pela terceira vez foi executado o hino nacional, acompanhado por um intérprete de Libras.
Temer foi embora. O casal Bolsonaro voltou ao púlpito. Michele Bolsonaro quebrou o protocolo e fez um discurso em Libras. Emocionou o público. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Emocionada, ela beijou o marido. E dali mesmo, do parlatório, o novo presidente da República falou pela primeira vez diretamente para o público na Praça dos Três Poderes. Ele começou fazendo uma reverência ao vice-presidente, que é general. Meu prezado general, com licença. Agradeceu a Deus e aos eleitores. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. Bolsonaro reforçou a importância de se respeitar a democracia. Respeitando os princípios do Estado democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. E disse que o país precisa deixar de lado a divisão ideológica. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. No fim, de mãos dadas com o vice-general Mourão, fez uma referência às cores da esquerda e disse que a bandeira do Brasil é verde e amarela. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Em seguida, a hora da posse dos 22 escolhidos de Bolsonaro para a equipe ministerial. Um por um, na mesma cerimônia. Cada um no seu devido lugar, pré-estabelecido pelo cerimonial. Hora de registrar a nova cara do governo. O presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e os 22 ministros. Bom, é preciso dizer que o beijo que a primeira-dama Michele deu no marido Jair Bolsonaro foi depois dos pedidos em coro do público que se aglomerava ali na frente do palácio. Uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro
é mudar a política externa do Brasil. E um indicativo de como poderá ser essa nova política pode estar na lista de autoridades presentes ou que se ausentaram da cerimônia de posse. No Congresso, dirigentes estrangeiros se misturaram aos parlamentares brasileiros. O presidente boliviano Evo Morales deixou as diferenças ideológicas de lado e escreveu numa rede social que Brasil e Bolívia são sócios estratégicos que olham para o mesmo horizonte. 10 chefes de governo e de Estado vieram cumprimentar o novo presidente do Brasil. Também vieram 18 vice-chefes de Estado ou de governo e representantes de países e organismos internacionais. Ausências e presenças numa cerimônia de posse também dizem muito. E nesta foram dados recados claros de como vai ser a política externa do Brasil nos próximos anos. A decisão de vetar a presença dos governantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua mostrou que o novo governo vai jogar duro com esses regimes de esquerda. Entre os convidados, dirigentes que simbolizam essa mudança de rota. O secretário de Estado americano Mike Pompeo chegou de manhã a Brasília e imediatamente publicou numa rede social: desejo testemunhar a pacífica transferência de poder em uma das mais fortes democracias da América Latina. O governo Bolsonaro já acenou que vai se aproximar do governo de Donald Trump, o que gerou preocupações porque os americanos enfrentam uma disputa com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Logo depois do discurso de Bolsonaro no Congresso, o presidente americano Donald Trump publicou uma mensagem numa rede social. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de posse. Os Estados Unidos estão com você. Em seguida, Bolsonaro agradeceu também numa mensagem. O ministro do Interior da Itália também cumprimentou Bolsonaro. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que está no Brasil desde a semana passada, é outro dirigente que representa essa mudança de trajetória. O governo Bolsonaro sinalizou que pode mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como fez o presidente americano Donald Trump. A transferência desagrada países muçulmanos que também consideram Jerusalém como uma cidade sagrada. Eles são grandes parceiros comerciais do Brasil. Dirigentes dos países do Mercosul vieram à posse. O argentino Maurício Macri não veio. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, que chegou ontem, voltou hoje ao país por questões internas. O futuro do bloco depende muito da posição do Brasil. E o presidente Bolsonaro já sinalizou que pretende tornar o Mercosul mais flexível nas negociações comerciais com outros blocos ou outros países. Esta professora de Relações Internacionais diz que ainda é preciso ficar mais claro o que é apenas retórica e o que vai ser feito na prática. As consequências dessa mudança é que nós iremos ter uma posição de distanciamento com alguns dos parceiros, principalmente do governo, de alguns dos governos, especialmente na América Latina. Mas eu acho que uma coisa importante é que retoma uma posição da política externa brasileira que é priorizar os seus interesses nacionais e o governo vai tentar implementar uma política que traga reais benefícios. Agora, no começo da noite, os representantes estrangeiros participaram de uma recepção no Itamaraty. O esquema de segurança de Jair Bolsonaro foi o maior já montado para a posse de um presidente no Brasil. Ainda estava escuro quando os carros da Força Nacional seguiram para a esplanada dos ministérios. Desde cedo, atiradores de elite estavam posicionados no alto dos prédios. Uma câmera neste balão permitiu uma visão privilegiada. Aqui embaixo, 4 pontos de revista manual e com detector de metais. Quem trouxe comida em embalagens não transparentes foi proibido de entrar com os alimentos. Em alguns locais, a polícia militar até fatiava frutas. As pessoas tiveram que deixar para trás itens como guarda-chuvas e capacetes, que eram proibidos. Garrafas d'água também não eram permitidas. A água era fornecida pela Companhia de Saneamento de Brasília. Deste ponto é possível ver como foi feita a segurança, com barreiras e estrutura policial. Ao longo do trajeto, policiais colocaram faixas, alertando a população que se encontrasse algo escondido, como uma mochila, ou algo que representasse risco, seria preciso avisar as autoridades de segurança. O aviso falava em materiais escondidos e muito suspeitos. O atentado ao presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro mudou protocolos de segurança. A estrutura de proteção foi reforçada. Mesmo assim, o presidente desfilou em carro aberto,
contrariando a recomendação do Gabinete de Segurança Institucional. Uma equipe de 46 policiais federais fez a segurança aproximada do presidente. Mísseis antiaéreos guiados a laser faziam parte da estrutura de segurança. O espaço aéreo foi fechado num raio de 7 quilômetros. 20 caças da FAB ficaram em lugares estratégicos. 6.000 agentes fizeram a segurança da posse. Polícia Federal, Polícia Militar, Força Nacional, Guarda Presidencial. Não foi o maior número de policiais da história, mas foi a posse com mais restrições. Em 2003, para o primeiro mandato de Lula, foram 12.000. Na posse do segundo mandato de Dilma Rousseff, em 2015, a estrutura também foi maior, 8.000 agentes. A partir de agora, a proteção de Bolsonaro passa a ser uma atribuição do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Brasília se cobriu de verde e amarelo para a posse de Jair Bolsonaro. 115.000 pessoas de vários cantos do Brasil acompanharam o dia da posse. Verde e amarelo em direção à Praça dos Três Poderes. Pessoas em cima das árvores. A bandeira brasileira estendida, abraçada, usada como proteção de um sol forte, ostentada com orgulho por um povo esperançoso. Eu acredito demais no meu Brasil, um Brasil diferente. Um Brasil não só para mim, um Brasil para os meus filhos, um Brasil para os meus netos. Nas roupas de quem chegou até aqui, o rosto de Jair Messias Bolsonaro multiplicado milhares de vezes. Quase um uniforme deste 1º de janeiro de 2019. As cores do Brasil vieram de muitos cantos do país, de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Fizemos 2.300 quilômetros de carro. O orgulho de ser brasileiro hoje está fazendo nosso coração bater mais forte. No espaço reservado ao povo, uma prova da torcida para o novo presidente. Eu vim para cá para poder representar o povo brasileiro, que muitos não puderam vir. O Corpo de Bombeiros ajudou a aliviar o calor, mas teve quem não aguentasse tanto tempo de pé. Na hora do hino, coro. Sair de longe, caminhar muito, esperar por horas. Para quem passou o dia aqui na praça, tudo valeu a pena. Para ficar a poucos metros ali da rampa do Planalto e do parlatório. Para ver e ouvir o presidente falar aos brasileiros. Por volta das 4h30 da tarde, a recompensa pelo esforço de tantos brasileiros. Ver bem de perto o presidente Jair Bolsonaro em carro aberto com a primeira-dama Michele. Ele veio de Pernambuco, Fernando de Noronha, lá do Oceano, e valeu a pena porque a gente registrou tudo e vai voltar assim com essa força e pronto aí para esses 4 anos. É uma honra. Essas pessoas testemunharam a história aqui atrás, na Praça dos Três Poderes. Agora a gente vai rever, nome por nome, a equipe de governo do presidente Bolsonaro. A esplanada dos ministérios encolheu, mas não como o prometido. Durante a campanha, Jair Bolsonaro disse que ia reduzir o número de ministros para 15, mas no fim anunciou 22 ministros, 7 a menos que no governo de Michel Temer. Na escalação do time de Bolsonaro, militares da reserva, General Augusto Heleno, para ser os olhos e os ouvidos do presidente no Gabinete de Segurança Institucional. Um homem de confiança e que foi fundamental para a escolha dos outros comandos militares. General Azevedo e Silva, Defesa. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretaria de Governo. Almirante de Esquadra Bento Costa Lima de Leite Albuquerque Júnior, Minas e Energia. Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Comunicação. Além do vice-presidente General Hamilton Mourão, que terá uma função estratégica. Ele mesmo disse que vai comandar o que chamou de centro do governo, o monitoramento de projetos tocados pelos ministérios. Para combater a corrupção, Bolsonaro buscou a reputação da Lava Jato e nomeou Sérgio Moro para o Superministério da Justiça e Segurança Pública, que ganhou mais poder com a vinda do COAF, órgão de inteligência fundamental contra a lavagem de dinheiro.
Mas aqui na esplanada, o homem que ganhou do presidente Bolsonaro carta branca para montar a equipe e também um plano para reerguer a economia do país foi Paulo Guedes. Uma missão nada fácil. O novo governo recebe as contas no vermelho, com um rombo previsto de 159 bilhões de reais. Mais de 12 milhões de pessoas sem emprego e um sistema produtivo travado. O crescimento da economia não passou de pouco mais de 1%. O Super Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, é uma fusão dos Ministérios da Fazenda e Planejamento. Vai agregar também a Receita Federal e parte do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Paulo Guedes nomeou 6 secretários para funções estratégicas e indicou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com status de ministro. Bolsonaro trouxe nomes técnicos e ligados à política. Osmar Terra, do MDB na Cidadania, uma fusão de esporte, cultura e desenvolvimento social. Gustavo Canuto, servidor público, desenvolvimento regional, uma fusão dos Ministérios da Integração Nacional e Cidades. Tereza Cristina, do Democratas, na agricultura. O diplomata Ernesto Araújo, nas relações exteriores. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, na saúde. O professor Ricardo Vélez Rodrigues, educação. O servidor público Tarcísio Gomes de Freitas, infraestrutura. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, turismo. A assessora parlamentar Damares Alves, mulher, família e direitos humanos. Ricardo de Aquino Salles, do Partido Novo, meio ambiente. André Luiz de Almeida Mendonça, Advocacia Geral da União. Wagner Rosário, funcionário de carreira da Controladoria Geral da União, na transparência. Gustavo Bebiano, do PSL, partido do presidente, para a Secretaria-Geral da Presidência. E na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas, que coordenou o governo de transição e preparou o terreno para formar a base aliada no novo Congresso. O governo afirma que a relação com o Congresso será diferente. Vai buscar apoio sem tomar lá da cá, sem dar cargos ou verbas em troca de votos. Durante a transição, a equipe de Bolsonaro recebeu mais de 300 parlamentares de 10 bancadas. Pelas contas do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a base do governo na Câmara hoje conta com 250 dos 513 deputados e no Senado com pouco mais de 40 dos 81 senadores. Números que ainda não dão garantia ao governo para aprovar projetos importantes. É pouco agora, né? Que é 1º de janeiro, né? A gente está mudando, né? Assumindo agora, nós temos um mês ainda, né, para ir consolidando e ampliando o que a gente já tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que instalado o novo Congresso, com o diálogo, nós vamos chegar tranquilamente a 350 votos na Câmara e 50, ou talvez até mais votos, bem mais votos do que 50 no Senado. Onyx falou em construir um pacto político com a oposição para aprovar as reformas necessárias. Isso não é uma tarefa só de quem está no governo. A oposição é muito importante porque ela nos ajuda a corrigir eventuais equívocos e erros, mas nós precisamos unir todo mundo. Vários países do mundo que passaram por dificuldades fizeram pactos políticos. Partidos de oposição em situação se uniram na salvação do país. A nova primeira-dama, Michele Bolsonaro, não gosta de dar entrevista. Mas ela já disse que quer se dedicar a projetos sociais. Ela é ex-assessora parlamentar e conheceu o marido na Câmara dos Deputados. A gente vê na reportagem do Welter Duarte. A felicidade em pessoa. O estado de espírito da nova primeira-dama do Brasil estava estampado no rosto. Os sorrisos, os acenos e cumprimentos discretos na posse revelam muito sobre a personalidade de Michele Bolsonaro. Uma mulher que nasceu e foi criada tão perto e tão longe dos palácios da capital. Essas também são imagens do Distrito Federal, a exatos 35 quilômetros do Palácio do Planalto. Estamos na maior cidade do DF e também uma das mais pobres. Ceilândia tem brasileiro de todo canto, mas é conhecida como o berço dos nordestinos. Aqui nasceu e foi criada Michele de Paula Firmo Reinaldo. Os antigos vizinhos têm boas lembranças dessa época. Era alegre. Nunca vi coisa ruim junto com ela. Douglas ainda mora na mesma rua onde Michele passou a adolescência. Sempre uma pessoa muito educada, muito generosa, tinha um carinho muito especial. A primeira-dama do Brasil tem 38 anos e é a mais velha de 5 irmãos.
Os pais ainda vivem em Ceilândia, uma dona de casa e um motorista de ônibus aposentado. Amigos dizem que Michele já fez de tudo para que a família fosse morar em outro lugar, mas ninguém quer sair daqui. A história da menina Michele é bem parecida com a história de tantas outras meninas que vivem em bairros da periferia das grandes cidades brasileiras. Aqui em Ceilândia, ela sempre estudou em escola pública, concluiu o ensino médio e precisou ajudar a mãe nas despesas de casa. A jovem, que seria a primeira dama do Brasil, tinha muita energia e foi à luta. Trabalhou num supermercado, numa indústria de alimentos. Aliás, o primeiro emprego com carteira assinada. Em 2004, Michele conseguiu emprego de secretária parlamentar na Câmara. O encontro com o então deputado Jair Bolsonaro foi em 2006. Ela foi trabalhar no gabinete de Bolsonaro e depois se casaram no civil. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal proibiu o emprego de parentes no serviço público e o deputado demitiu a mulher. O casamento, numa cerimônia evangélica, aconteceu em 2013 no Rio. Michele já tinha uma filha de um relacionamento anterior, Letícia, agora com 16 anos. E depois eles tiveram Laura, hoje com 8 anos. Os amigos mais próximos dizem o mesmo sobre Michele Bolsonaro. Ela é uma mulher doce, simples, tímida e, ao mesmo tempo, uma mulher forte, decidida. Como mãe, é linha dura. Como esposa, também. Dentro de casa, ela dita as regras. Michele se manteve firme depois do atentado a Bolsonaro em Juiz de Fora, em setembro. E foi firme também no período em que o então candidato foi liberado do hospital e fez a campanha em casa, em pleno segundo turno. A deputada eleita Joyce Hasselmann, do PSL, viu de perto como Michele estabeleceu limites. Ela já deixou bem claro, o espaço da casa é meu, quem manda aqui sou eu. Ela criou ali, né, um espaço e algumas vezes, né, eu chegava lá, tava o cheirinho do jantar, assim, que ela estava lá conduzindo o jantar e ele separado na sala ao lado, reunindo as pessoas. Durante a campanha, Michele ficou nos bastidores. Ela evitava entrevistas a todo custo. Deu depoimento apenas uma vez no programa eleitoral. E ao Jornal Nacional, numa das raríssimas entrevistas que concedeu, ajudou a suavizar a imagem do marido antes das eleições. É uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico. Isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdades. No discurso da vitória, Michele preferiu mais uma vez a discrição. Você quer falar? Até na igreja que frequenta, num culto que celebrou a vitória do marido. Primeiro ela lerá aqui Provérbios 4, 25 a 26. Eu? É você. Michele já disse que concorda com 99% das ideias do marido, mas também que já discordou da forma como ele usou as palavras em certas ocasiões. Agora que os bastidores da campanha ficaram para trás, ela avisa: não será uma primeira-dama decorativa, vai assumir o protagonismo no que é sua grande paixão, a assistência social. A primeira-dama nasceu numa família católica e se tornou evangélica na adolescência. No Rio, ela frequenta a Igreja Batista Atitude e, durante anos, se dedicou a ações sociais. Hoje, a Michele ajuda nos trabalhos sociais, com distribuição de alimentos, festas de final de ano para instituições carentes e também ajuda no Ministério de Surdos, que a gente chama de Incluir. Tive essa aproximação com as pessoas com deficiência, os surdos. Eu tenho um tio surdo também. E tenho muito amor por essa comunidade. E quero fazer o melhor. No fim de setembro, ela participou da formatura da trupe Miolo Mole, um grupo que leva alegria a crianças internadas em hospitais. Em dezembro, ajudou a organizar uma festa de Natal para crianças pobres de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sem alarde, Michele Bolsonaro já está fazendo articulações em Brasília para botar em prática um projeto social para o governo do marido. A primeira ação começou já na posse. A estilista Marie Lafayette criou os 2 vestidos que a primeira-dama usou hoje. A inspiração veio de 2 ícones da moda: Grace Kelly, princesa de Mônaco, e Jacqueline Kennedy, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Marie já tinha sido responsável pelo vestido do casamento de Michele, mas para ganhar a preferência da primeira-dama nesse momento único,
a estilista fez a proposta certeira. Falei pra ela, poxa, eu tive uma ideia, por que a gente não junta esses vestidos todos que você vai ter que usar, porque existe um protocolo também de se vestir em eventos oficiais. Depois esses vestidos podem ser vendidos, leiloados, e aí ela vai escolher instituições que sejam do agrado dela, que, enfim, né, que toquem o coração dela para que ela faça essas doações. Eu tenho muitos planos, muitos projetos e eu peço para Deus que venha nos abençoar, que possamos ter sabedoria, discernimento para conduzir tudo isso. Eu sei que é difícil, que não é fácil, pelo momento que o Brasil está passando, mas vamos pedir sabedoria e discernimento para cada dia a gente saber lidar com o novo, né? Em todos os pronunciamentos do candidato, havia uma intérprete de Libras. No discurso da vitória, Michele cedeu lugar para a intérprete. Na diplomação e hoje na posse também. No discurso em Libras, ela defendeu mais uma vez os deficientes. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Estamos... A seguir, as cerimônias de posse de governadores pelo Brasil. A nova casa da família Bolsonaro. A família do presidente vai morar no Palácio da Alvorada, que recentemente passou por uma reforma. Quem conta é a repórter Giovana Teles. Se tem um lugar onde Brasília concretamente começou, foi aqui. Pensado para ser a casa do presidente da República, o Palácio da Alvorada foi a primeira construção definitiva da nova capital, em 1958, antes da cidade ficar pronta. Foi onde o arquiteto Oscar Niemeyer criou as colunas que se tornaram conhecidas mundo afora. O desenho delicado deu leveza ao concreto e ao mármore que parecem sustentar a casa inteira no ar. O primeiro morador foi Juscelino Kubitschek, que batizou o palácio Alvorada. Por onde se anda tem algo que encanta. O jardim que se estende até ao Lago Paranoá. A capela com o interior todo feito por Athos Bulcão. As iaras de Alfredo Sesquiati recebem quem chega ao palácio que passou por uma restauração inédita nos últimos 2 anos. A família do novo presidente vai encontrar os ambientes internos e os móveis do jeito que Oscar Niemeyer e a filha, a designer Ana Maria Niemeyer, projetaram. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, conheceu a nova casa depois da eleição do marido, já com tudo restaurado. No térreo, a parte reservada para os compromissos oficiais do presidente, com salas de reunião, de jantar. No piso superior, a ala para a família, com 8 quartos que não puderam ser filmados. Michele também foi à cozinha, ao cinema. Na época, ela disse que preferia um lugar menor para morar com a família. Depois da decisão de se mudar para a Alvorada, a gente não teve mais autorização para entrar no palácio. E a assessoria da primeira-dama não informou se Michele pretende fazer alguma modificação. Nós estivemos no Alvorada em novembro, logo depois que a restauração ficou pronta, e registramos o trabalho feito. 400 móveis e objetos foram recuperados. Essa mesa, que acompanhou recepções importantes ao longo dos anos, voltou para o seu lugar. Sofás e poltronas, móveis assinados por grandes designers brasileiros e estrangeiros, voltaram às salas onde o presidente pode conversar com visitas, fazer reuniões com autoridades. Em 60 anos, o Alvorada recebeu dezenas de chefes de Estado. Barack Obama foi com a família, elogiou o palácio e as filhas gostaram dos moradores permanentes de lá, as emas. Coquetéis e jantares também com Bill Clinton, George Bush, Fidel Castro, Angela Merkel, a rainha Elizabeth II da Inglaterra e o herdeiro, Príncipe Charles. Na construção de mais de 6.300 metros quadrados, obras de arte de grandes nomes brasileiros e objetos históricos estão em todos os espaços.
As obras de arte, objetos valiosos que estão no Palácio da Alvorada, não têm uma avaliação de preço. A maioria foi encomendada exclusivamente para o Palácio. Valem muito, muito mais que um valor monetário. Quem ocupa a presidência da República mora com um pouco da história da arte, do design, da identidade brasileira. Na sala de música, o piano meia cauda foi presente de Tom Jobim. Com Vinícius de Moraes, ele compôs a Sinfonia da Alvorada para Brasília. Salas de reuniões têm tapeçarias desenhadas por Di Cavalcanti e tecidas na França, especialmente para o Palácio. No Salão Nobre, esculturas de 2 metros de Victor Brecheret. Entre objetos de valor e históricos, a louça chinesa do século XVIII, feita sob encomenda pela coroa portuguesa, trazida para o Brasil por Dom João VI e Carlota Joaquina. O tamanho, o traçado impressionam de perto ou de longe. E o próprio Niemeyer dizia que alguém podia gostar ou não dos palácios de Brasília, mas não podia dizer que viu antes coisa parecida. É um palácio belíssimo de verdade, mas hoje o presidente Jair Bolsonaro ainda dorme na Granja do Torto. O Lozecan, Marcos Lozecan, fala ao vivo de lá. Boa noite, Lozecan. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos que nos assistem. Aqui você está vendo o finalzinho do comboio que está trazendo o presidente Jair Bolsonaro. E, portanto, ele acabou de chegar aqui na Granja do Torto, que fica a mais ou menos uns 20 minutos lá do Itamaraty, onde teve aquela grande recepção para ele. Muita gente passou por aqui hoje e perguntou por que a Granja do Torto, que é uma residência oficial, mas é uma residência mais simples. Aqui tem quadra de esporte, tem churrasqueira, mas não tem toda aquela pompa. A explicação também é muito simples. O presidente disse que poderia ter ido para o Palácio da Alvorada, como o ex-presidente Michel Temer chegou a sugerir, até porque ele não morava lá no Alvorada, ele estava no Jaburu, mas quebraria uma certa liturgia do cargo, quebraria assim um certo simbolismo que existe. Aquele é o palácio do presidente empossado. Então ele preferiu ficar neste palácio e agora, ao longo desta semana, até sexta-feira no máximo, deve se mudar para o Alvorada, onde deverá viver nos próximos 4 anos. Bonner. Obrigado, Marcos Lozecan, trazendo para a gente as informações ao vivo ali da Granja do Torto, com a chegada do presidente, agora empossado, presidente Jair Bolsonaro. E antes de passar a tratar das posses de governadores, eu peço licença, Renata Vasconcelos, para a gente dar aqui uma ideia da complexidade do nosso trabalho nesse 1º de janeiro aqui em Brasília. É para você receber todas as informações da posse presidencial. Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto. Da capital do país para a Casa dos Brasileiros, a Globo Brasília montou um esquema especial e inédito para contar esse momento histórico. Os nossos repórteres estão trabalhando em mais de 20 pontos ao vivo. Jair Bolsonaro passou amanhã aqui na residência oficial do Torto. Ele vai passar em revista a tropa, agora como presidente do Brasil. Estamos aqui no Palácio, do lado de dentro. 45 equipes produzindo imagens nas ruas e ainda um pool de 11 emissoras. Já simula como vai ser. Alô, Jax? Te ouvindo. O nosso time na capital foi reforçado com profissionais do Rio e de São Paulo. São mais de 300 jornalistas e técnicos da Globo News e do G1. O espaço aéreo vai ser fechado aqui num raio de 7 quilômetros, dessa região. O Brasil terá, a partir de hoje, um novo presidente da República. Começa agora a transmissão ao vivo da posse do 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Historicamente, sempre que o Jornal Nacional sai do estúdio para fazer uma transmissão ao vivo, ao ar livre, como essa que a gente está fazendo hoje aqui em Brasília, uma das primeiras providências é estender centenas e centenas de cabos como esses até um caminhão de externa. Esse caminhão era responsável por mandar som e imagem daqui para a emissora. Aqui em Brasília, esse ano, não tem caminhão de externa. Nós estamos fazendo a chamada produção remota. Não tem caminhão porque tem o rack. É esse equipamento super compacto e potente. É como se eu estivesse dentro do estúdio do Jornal Nacional no Rio de Janeiro.
Som e imagem são enviados por fibra ótica para a Globo Brasília e então viajam para todo o país e para o mundo pela Globo Internacional. O esquema de segurança inédito para a posse do presidente exigiu planejamento dinâmico, logística, credenciamento de profissionais, preparação de locais de transmissão, um aparato técnico operacional para uma cobertura de posse presidencial sem precedentes no Brasil. Daqui a pouco o Bonner volta a conversar com a gente ao vivo. Vamos falar então agora das posses dos governadores. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, assumiu o cargo pela manhã. O governador eleito chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo pouco antes das 9 da manhã. A cerimônia de posse foi rápida. Primeiro, ele fez o juramento. Em seguida, João Dória, do PSDB, e o vice Rodrigo Garcia, do DEM, assinaram o termo de posse. Faltam 5 minutos para as 10 da manhã e João Dória, já empossado, governador de São Paulo, acaba de deixar a Assembleia Legislativa, está a caminho do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, para a cerimônia de transmissão do cargo. Dória recebeu a bandeira do estado das mãos do ex-governador Márcio França. No discurso, o novo governador deu o tom que pretende imprimir ao mandato. O governo de São Paulo vai governar com o Brasil e para os brasileiros de São Paulo. E o meu partido, o PSDB, também não vai virar as costas para os brasileiros. Os partidos, como os governos, precisam de novas posições, novos compromissos, novos projetos. E o PSDB, o meu partido, será um exemplo disso, porque vai mudar, e vai mudar para sintonizar a realidade da população do estado de São Paulo. E se souber fazer isso em São Paulo, saberá fazer também no Brasil. O novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, defendeu o combate à violência, ao crime organizado e declarou que traficantes de drogas são narcoterroristas. A cerimônia de posse de Wilson Witzel foi marcada por duas ausências. O presidente da Assembleia Legislativa cumpre prisão domiciliar e o ex-governador Luiz Fernando Pezão está na cadeia. Ex-juiz federal, Witzel venceu a primeira eleição que disputou, prometendo combater a corrupção. No discurso de posse, o novo governador do Rio confirmou os dois principais objetivos de sua administração: recuperar a economia do estado e combater o crime organizado. Usarei todos os meios e conhecimentos para derrotar o crime organizado. São narcoterroristas e, como terroristas, serão tratados. Não menos desafiadora será a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego e de renda. Num dos decretos já assinados, Witzel determina a redução de 30% das despesas em várias secretarias. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, do PSB, tomou posse à tarde. É a segunda vez que ele assume o cargo. Durante o discurso, defendeu o equilíbrio das contas públicas. Temos um compromisso inarredável com o equilíbrio fiscal. Assumir com os capixabas o compromisso de trabalhar sem descanso para melhorar a vida das pessoas em todas as regiões do estado. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, prometeu conter a crise fiscal do estado. Romeu Zema, único governador eleito pelo Partido Novo, tomou posse no plenário da Assembleia de Minas. Na transmissão do cargo, recebeu o colar da Inconfidência das mãos de Fernando Pimentel, do PT. O novo governador é estreante na política, é formado em administração e vai herdar um estado com sérios problemas de caixa. Desde fevereiro de 2016, os salários dos servidores são parcelados e eles ainda não receberam o 13º. A previsão de déficit nas contas correntes ultrapassa os 30 bilhões de reais em 2019. E se nada for feito, passará de 100 bilhões nos próximos anos. Em seguida, Zema foi à cidade administrativa, sede do governo, onde recebeu os cumprimentos do público e inaugurou a nova gestão. Romeu Zema suspendeu a viagem que faria a Brasília para participar da posse do presidente Jair Bolsonaro. Ele alegou que precisa economizar recursos e que não iria usar o avião do governo de Minas. Na Bahia, o governador reeleito Rui Costa, do PT, também disse que o controle das contas públicas está entre as prioridades. Rui Costa, do PT, tomou posse à tarde na Assembleia Legislativa. Ele destacou o avanço na saúde e a queda no número de homicídios.
e disse que a prioridade no segundo mandato será melhorar a qualidade do ensino da rede estadual. Em 2017, o ensino médio do estado ficou em último lugar no país, segundo o Ministério da Educação. A Bahia está com as contas em dia, mas, de acordo com o Tesouro Nacional, gasta além do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com folha de pagamento. No mês passado, o governador conseguiu aprovar na Assembleia um pacote de austeridade que extinguiu algumas estatais, reduziu pela metade os repasses do Estado para o plano de saúde dos servidores e aumentou a contribuição previdenciária deles de 12% para 14%. Nós chegamos esse ano a 4 bilhões de reais do déficit da Previdência dos servidores públicos estaduais. E a projeção daqui a 4 anos é esse número chegar a 8 bilhões. Então eu diria que esse é o grande desafio da Bahia e dos 27 estados brasileiros. A única governadora eleita nas últimas eleições e os outros 7 governadores dos estados do Nordeste tomaram posse durante a tarde. Na Assembleia Legislativa, o governador reeleito do Ceará, Camilo Santana, do PT, agradeceu a confiança da população e pediu apoio aos parlamentares. A cerimônia foi aberta ao público em Sergipe. O governador reeleito, Belivaldo Chagas, do PSD, disse que não vai tolerar favorecimentos nem ilicitudes. Pela 4ª vez em 16 anos, o Wellington Dias, do PT, assumiu o governo do Piauí e prometeu que vai melhorar o índice de desenvolvimento humano do estado. Aqui no Recife, o governador Paulo Câmara, do PSB, tomou posse para o segundo mandato numa cerimônia rápida na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nós vamos focar muito na melhoria dos serviços oferecidos à população, seja na saúde, seja na segurança, na educação. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi empossado no Teatro Pedra do Reino. Ele disse que o governo vai investir em tecnologia. Na Assembleia Legislativa de Alagoas, o governador reeleito Renan Filho, do MDB, afirmou que vai investir em educação e que pretende fazer uma reforma administrativa. No discurso na Assembleia Legislativa do Maranhão, o governador reeleito Flávio Dino, do PCdoB, disse que o objetivo dele é manter as finanças do estado em dia. A única mulher eleita nas últimas eleições para governar um estado tomou posse na Escola de Governo do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra, do PT, falou sobre os principais desafios do governo. Nosso foco, em primeiro lugar, vai ser trabalhar arduamente para regularizar o pagamento dos servidores públicos estaduais. No Distrito Federal e nos estados do Centro-Oeste, as cerimônias de posse marcaram as estreias de 3 governadores. Conhecido pelo ritmo frenético, Ibanez Rocha, do MDB, começou o dia na missa. Depois, na Câmara Legislativa, o governador mais votado do Centro-Oeste quebrou o protocolo e tomou posse ao lado do filho de 13 anos. Recebeu a faixa no Palácio do Buriti e deu posse aos secretários na praça. Ibanez Rocha é advogado. Ele nunca tinha disputado uma eleição a um cargo público. Saiu de 2% nas primeiras pesquisas de intenção de voto e ganhou com quase 70% dos votos no segundo turno. Foi exatamente a população do Distrito Federal que demonstrou que queria mudança. Nós fomos chamados pela população para mostrar como se faz política de forma diferente. Política com P maiúsculo, pensando primeiro nos mais pobres. Em Goiás, quem tomou posse foi Ronaldo Caiado, do DEM, numa cerimônia que contou com a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é goiana. Caiado, produtor rural e ex-senador, assumiu o governo pela primeira vez, defendendo transparência e tolerância zero para corrupção e violência. Em Mato Grosso, outro governador do DEM, o empresário Mauro Mendes, no discurso de posse, defendeu mudanças na tributação do agronegócio, principal fonte de arrecadação do estado, e reclamou que falta dinheiro em caixa. Já em Mato Grosso do Sul, um governador reeleito, Reinaldo Azambuja, do PSDB. Ele disse que a prioridade é reduzir custos, enxugar gastos com a folha de pessoal e melhorar as compras do governo. A seguir, as posses de governadores nas regiões Sul e Norte e a chegada do Ano Novo numa das festas mais famosas do planeta. Dois dos 3 governadores da região Sul tomaram posse no fim da tarde. No Rio Grande do Sul, o mais jovem governador eleito no país, Eduardo Leite, do PSDB, fez o juramento à Constituição na Assembleia Legislativa.
e depois recebeu o cargo no Palácio Piratini, sede do governo do estado. Eduardo Leite vai comandar um estado endividado. O rombo no caixa estimado para este ano é de 4 bilhões de reais. Uma das tarefas urgentes do novo governador será pagar os salários dos servidores em dia. Amanhã mesmo, vamos assinar uma série de decretos emergenciais para controlar e reduzir as despesas de pessoal e de custeio. O novo governador do Paraná tomou posse na Assembleia Legislativa. No discurso, Ratinho Júnior, do PSD, defendeu o enxugamento da máquina pública. Todos os secretários, todos os dirigentes estatais, de autarquias e de órgãos do Estado vão trabalhar com metas e objetivos para consolidar o Paraná como protagonista do Brasil. Em Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, participou de um culto ecumênico e depois tomou posse na Assembleia Legislativa. Ele disse que vai combater a corrupção. Colocando as pessoas que nós confiamos, que nós olhamos nos olhos e sabemos quais são as pessoas que estão trabalhando conosco. Depois da cerimônia, o governador catarinense, que é bombeiro da reserva, tomou um banho de mangueira, uma tradição em datas especiais. Na região norte, a primeira cerimônia de posse foi logo depois da virada do ano. Valdez Góes, do PDT, assumiu o cargo de governador do Amapá pela 4ª vez. A cerimônia de posse foi de madrugada na sede do Sebrae, na capital, Macapá. Já a posse do coronel Marcos Rocha, do PSL, foi no Teatro Estadual de Rondônia. O novo governador disse que irá enxugar a máquina pública. No Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, recebeu a faixa de governador. Ele venceu eleições suplementares em junho, depois da cassação do então governador Marcelo Miranda, do MDB. E em outubro foi reeleito. Carlesse prometeu cumprir as leis e a Constituição. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, recebeu a faixa da primeira-dama, Daniela Barbalho, porque o ex-governador Simão Jatene não participou da solenidade. Helder disse que segurança é uma prioridade, que vai pedir o apoio da Força Nacional para ajudar a combater a violência no Pará. Também falou que vai acompanhar as políticas ambientais do governo federal para a Amazônia. Desejo que haja a compatibilidade da preservação ambiental com a necessidade do desenvolvimento e das vocações econômicas deste estado para que possamos gerar emprego e gerar renda para os paraenses. E agora há pouco tomaram posse os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, de Roraima, Antônio Denário, do PSL, e do Acre, Gladson Cameli, do PP. A virada do ano foi comemorada com shows e espetáculos em várias capitais. Em 2 delas, os fogos menos barulhentos foram a novidade. 3, 2, 1, Feliz Ano Novo! A cantora Ivete Sangalo comandou a festa da virada em Salvador. Se abracem, se abracem! E uma multidão comemorou a chegada do Ano Novo. Ele veio e ganhou 17 minutos de espetáculo luminoso na praia de Iracema, em Fortaleza. Eu sou mameluco. No Recife, 1 milhão de pessoas celebraram com fogos e frevo 2019. Um ano com mais paz e com mais diálogo também. E em Manaus... Feliz Ano Novo, Manaus! A queima de fogos durou 10 minutos. A festa no céu de Florianópolis neste ano foi mais silenciosa. A prefeitura preferiu fogos de artifício com menos barulho para não incomodar as pessoas e os animais. 3, 2, 1... Em São Paulo, a ideia foi a mesma. O Réveillon da Paulista teve música, muito brilho e um pouco menos de barulho. Estou achando deslumbrante, a primeira vez que eu vim aqui. A queima de fogos foi com bombas de efeito visual, que, segundo a prefeitura, emitem 80% menos de ruído. A Avenida Paulista é cheia de prédios comerciais, mas também tem gente que mora aqui, bem perto do palco. Esse apartamento fica a 100 metros de distância, no 12º andar. A vantagem é que dá para ver tudo do conforto de casa. Agora, o que não é tão bom assim é o barulho. Teve um pouco menos de barulho, mas eu acho que ainda fez muito barulho. Mas a Denise admite que gosta de ver os fogos da janela. Os fogos é uma coisa que a gente se diverte, que é bonito e tal. No Rio de Janeiro, uma multidão acompanhou a virada do ano na praia de Copacabana.
É a praia mais lotada do mundo. Quase 3 milhões de pessoas no mesmo lugar, Copacabana. O bairro dos hotéis elegantes e das coberturas disputadas, mas onde é possível se divertir até com um pedacinho de chão. Aqui dá pra gente ouvir o som, a gente tá tranquilo, tá fresquinho, dá pra ver os fogos, então vai ficar muito bacana. É verdade que tem muita festa, muita gente feliz no calçadão, mas para entender como é que funciona o Réveillon em Copacabana não tem jeito. Tem que botar os 2 pés na areia. É pra lá. Sabia que era tão divertido? Não. É o máximo, gente. Nossa, não sei nem o que falar. Festejar com os amigos, com a família, com direito a show do Gil? Bora daqui! Ser feliz em Copacabana ou é de graça ou custa bem pouco. E esse brincão? Foi eu comprei também, ó. Quantos quilates? Ah, 20 reais. O que você vai pedir? Eu só vou pedir saúde e algum dinheirinho, né? Que eu sou funcionária pública. E ninguém é de ferro. E ninguém é de ferro, né? É o tempo de fazer promessas e de tomar atitudes. Stephanie, quer casar comigo? Foi só pra televisão, esse pedido é de verdade mesmo. Verdade. Ah, o amor. De repente, olha um novo ano inteiro chegando pra gente viver o que vier, como der, até no mais poder. Uau! A seguir tem novas informações sobre o dia da posse do presidente Jair Bolsonaro. E a prisão do homem que agrediu a ex-mulher e matou o namorado dela em Cuiabá. Morreu hoje, aos 87 anos, a atriz Etty Fraser. Ela estava internada em São Paulo desde o fim de semana. O hospital não divulgou a causa da morte. A atriz nasceu no Rio de Janeiro, se formou em letras e dedicou a vida aos palcos. Foi uma das fundadoras do Teatro Oficina, em São Paulo. Também fez cinema e televisão. Na Globo, Etty Fraser participou de Torre de Babel em 1998. O corpo da atriz vai ser cremado amanhã, na capital paulista. A polícia de Mato Grosso prendeu o homem que raptou a ex-mulher e matou o namorado dela. José Antônio de Assis estava numa chácara em Pontes e Lacerda, no oeste do estado, com um filho que teve com Larissa Reis. Depois de 6 horas de negociação, ele entregou o menino e se rendeu. No sábado, José Antônio matou o namorado da ex-mulher num posto de gasolina. Depois, a obrigou a viajar com ele por mais de 400 quilômetros. A polícia apreendeu uma arma e munição. Eu já estou aqui pertinho do nosso telão para conversar com a Maju Coutinho, porque é hora da previsão do tempo aí para esse primeiro dia útil de 2019. Nesse primeiro dia útil, eu quero saber, primeiro, feliz ano novo para você, Maju. Qual é a previsão para amanhã, quarta-feira? Oi, Renata. Feliz ano novo para você e para todos. Vamos lá, Renata. Amanhã, o dia útil, o primeiro dia útil do ano e o segundo, do ano, vai ser marcado por alertas na região serrana do Rio, no sul de Minas e no Vale do Paraíba, em São Paulo. Pode chover muito em Campos do Jordão, em Itajubá e em Petrópolis. O norte de Mato Grosso do Sul, grande parte de Mato Grosso, Rondônia, o sul do Pará e uma boa área aí do Amazonas estão na outra rota de alerta que engloba Manaus, Porto Velho e Cuiabá. Mas pode cair uma chuva significativa também em Brasília, em Palmas, Belo Horizonte, aí no Rio, onde vai fazer 38 graus, e até mesmo aqui em São Paulo. Serão as típicas pancadas isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, pois podem chegar aí com força a vários pontos do país. Dia sem nenhuma chuva em Santa Catarina, aqui nessa área do Rio Grande do Sul, também num bom pedaço do Espírito Santo, norte de Minas, avançando por um bom pedaço do Nordeste e lá em Roraima. 34 graus em Boa Vista, que é a mesma máxima de Vitória, 32 em Floripa, 31 em Salvador e 37 em Porto Alegre, que receberá o bafo quente canalizado pela primeira frente fria do ano, que é composta aí por uma massa de ar frio que vai empurrando uma de ar quente. Amanhã a frente vai estar no sul do Uruguai. Na quinta, ela começa a viagem aqui pelo Brasil, aportando na região sul e levando bastante chuva aqui para a fronteira. Sexta,
ela avança em direção ao litoral paulista e ajuda a espalhar a chuva por áreas do sul e do sudeste. Por isso que Porto Alegre sai do sol, Renata, e dos 37 graus amanhã, e sexta-feira vai ter 25 só com chuva. Tá certo, obrigada, Maju, até amanhã. E agora a gente volta ao vivo a Brasília com William Bonner. Bonner. Então, Renata, eu volto para dar já a seguinte notícia. Agorinha há pouco foi publicado no Diário Oficial o primeiro decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse decreto eleva o valor do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Esse novo valor já vale a partir de hoje. E, enfim, é a notícia que tínhamos daqui para encerrar. Eu só queria fazer mais uma observação. É sempre muito prazeroso quando a gente, no exercício do jornalismo, experimenta a beleza do trabalho que foi esse que foi feito aqui ao longo de todo o dia em Brasília por tantos e tantos colegas. E não só da Globo. O jornalismo é feito por nós na Globo com paixão, com amor. A gente gosta de fazer. Mas tem muito jornalista de outras empresas trabalhando aqui também e com o mesmo prazer. Eu acho que isso é um elogio para a nossa profissão, às vezes tão incompreendida. O jornalismo é uma profissão muito bonita, é mais do que isso, é necessária. E quando a gente mostra um dia histórico como esse de hoje, é sempre muito bom. Até amanhã. Amanhã eu estou aí com você. Até amanhã, Bonner. É muito bom e importante não só para quem faz, mas também para quem assiste. Até amanhã. O Jornal da Globo é depois de Festival Ano Novo. E o Jornal Nacional fica aqui com as imagens desse 1º de janeiro de 2019 em Brasília. Uma boa noite, até amanhã.